O mundo, infelizmente, desgraçadamente, essa sociedade toda doente, de um lado cultuando o capital e dinheiro, de um outro lado cultuando ideologias e religiões, revoltas em nome de ideologias religiosas. De um outro lado ainda, você vê uma humanidade inteira cultuando a superficialidade do segundo, do instante, do momento. Sim. Sem consequência, sem contexto antecedente, sem contexto posterior, sem nada. Tudo só instantes. Instantes, Verdade, instantes ocos. 6 segundos de ser. Sequências de 6 segundos de ser. Só isso. Pequenos 6 segundos de ser e já mudamos de assunto e já não somos. E o que foi já não é e a gente vai... Então, esse mundo como está, e historicamente falando, a única coisa que poderia melhorar esse mundo por mais algumas gerações seria uma catástrofe do homem contra o homem. Não adianta nem ser uma catástrofe natural. Tem que ser do homem contra o homem, numa escala maior do que a Segunda Guerra Mundial. Para dar assim um choque que não vai durar muito tempo, mas poderia produzir esse choque uns 50 anos de uma reflexão na qual, quem sabe, se pudesse criar uma cultura de realidade, olhando para os experimentos planetários. Mas ainda isso é só especulação. Por que eu digo que uma guerra em escala maior do que a Segunda Guerra Mundial era o que desgraçado e miseravelmente poderia produzir um pingo de reflexividade crítica nesse planeta desembestado ladeira abaixo? Porque, historicamente falando, foram as grandes catástrofes do homem contra o homem que deram à humanidade a chance de fazer alguns saltos reflexivos e abandonar algumas coisas. Agora, a gente está vivendo um momento onde a gente vê catástrofe na Síria, catástrofe aqui, ali, violências, mas são coisas tópicas e que permitem a gente ficar assistindo e interneteando, tornando-nos apenas partidários revoltados e logorreicamente falantes, mas do ponto de vista prático, totalmente inconsequentes em relação a sequer fazer uma ponte sobre o significado daquilo ali, e o que eu apoio aqui, em relação a que eu dou força aqui, que acaba sendo a força do que acontece lá também. Ninguém faz leitura de coisa nenhuma. Você acha que o homem perdeu a noção da consequência, cara? Rapaz, se nós tivéssemos noção de consequência, nós não viveríamos de maneira tão suicida e de modo tão homicida, ou de modo tão omissamente genocida como a gente vive. É porque consequência existe como reflexão, não existe como urgência existencial no coração de ninguém, porque o egoísmo pessoal anestesia a intelecção e a racionalidade e a percepção da consequência. Mas isso é ao longo da história, desde sempre. É isso. Desde Gênesis. Ou é agora? Não, desde sempre. Qual é a decisão de comer do fruto? É privilegiar o capricho contra a consequência, sobre a consequência. Se você comer, morre. Agora, se você não comer, você nunca vai saber como é que era comer. Aí tem que ir, né? Aí chega uma hora em que saber como é comer, e provar, e comer, e meter, e degustar, e enfiar, e lamber, e atolar, e dizer, fui lá, e peguei, em qualquer nível da vida.
passa a ser mais importante do que a consequência. E todos nós, em âmbitos diferentes da vida, frequentemente privilegiamos o imediato dos nossos caprichos e desejos à certeza das consequências, frequentemente permanentes, ou quando não permanentes a partir de já, futuramente permanentes quando chegarem. VNV TV, o canal é você.